O Ministério Público de São Paulo, acaba de denunciar o empresário e influenciador Pablo Marçal. Por quê? Por declarações feitas contra a deputada federal Tabata Amaral durante a pré-campanha à Prefeitura de São Paulo. De acordo com o Ministério Público, Marçal atribuiu a Tabata um ato falso, o de suposto abandono do pai em seu leito de morte. A intenção do concorrente era prejudicar a imagem da deputada diante do eleitorado paulistano. Ele acordou com a denúncia e o comentário teve ampla repercussão. A promotoria solicitou à Justiça que seja fixado um valor mínimo de indenização por danos morais. Meu querido Paulo Loyola, o que você achou? Você é um especialista aí nessa área de marketing político. O que você achou do nível dos debatedores na última eleição e desta denúncia e do fenômeno eleitoral Pablo Marçal? Capês, você me permite fazer um breve comentário sobre o tópico anterior? Vocês comentaram muito de por que o Ministério Público de São Paulo, que orientou o planejamento, não cobrou de outros entes federativos. E trata-se do fato de porque ele é de São Paulo. Então, não poderia cobrar do Rio de Janeiro, por exemplo. Bem, dito isso, queria lembrar também que nem todo mundo que está no presídio já foi julgado, coronel. Então, eu acho que cabe esse cuidado com as pessoas que estão no sistema prisional aguardando o julgamento e que, portanto, não são necessariamente culpadas ou, como o senhor falou, vagabundos. Bem, dito isso, a questão do Ministério Público relacionada ao Marçal, e eu acho que é uma coisa que a gente precisa olhar, eu acho que é um consenso geral que o nível dos ataques piorou muito. Eu acho que a gente precisa olhar para isso e precisa avançar, inclusive, na legislação da questão de campanhas para prever exatamente o que vai tornar crime, o que não vai tornar crime, porque muitas vezes essas campanhas fazem contas financeiras, do tipo, quanto é que isso aqui pode dar de multa, então vou fazer ou não vou fazer. Então, isso é um ponto que a gente precisa olhar com muito carinho, com muito cuidado. Eu, particularmente, acho que a gente sofre também um efeito do avanço das redes sociais e de toda a repercussão que esse tipo de ataque traz e que acaba deixando em destaque o candidato e que está se tornando cada vez mais método para alguns, para chamar a atenção das pessoas pela agressividade, pelos ataques, pelas mentiras. Eu acho que isso empobrece a política e a gente deveria desenvolver regras democráticas para impedir esse tipo de questão. Mas volto a reforçar, a gente tem um problema, antes de tudo, que a legislação não conseguiu avançar no sentido de coibir esse tipo de questão. Muito bem. Coronel Sérgio, lembrando, claro, que a crítica era uma crítica geral, não uma crítica política. Até porque, se fosse fazer uma análise jurídica, o MP federal não poderia obrigar a administração penitenciária do Estado a tomar providências, evidentemente. E também a decisão já teve a liminar suspensa pelo Tribunal Regional Federal. Nós trocamos de lugar. Ele fez uma crítica jurídica quando eu fiz uma análise de mais ampla de abordagem política. Coronel Sérgio Marques, e aí, o Pablo Marçal? E a questão da cadeirada ficou por isso mesmo? Ele só pode ser réu, não pode ser vítima? Então, só fazendo um adendo também ao colega aqui de bancada, em relação aos presídios, né? Sim, nos presídios nós sabemos que temos aqueles que já foram julgados e condenados e também nos presídios nós temos aqueles criminosos que estão aguardando a decisão judicial. Agora, uma coisa é certa, para estar no presídio ele cometeu um crime. Agora, em relação ao Pablo Marçal, o Paulo Loyola fez um olhar para dizer o seguinte: se ele está no presídio decretando em razão de prisão provisória, ele ainda não se presume não ser autor de um crime. Então, nem todo aquele que está no presídio seria um criminoso. E para evitar voltar a palavra para ele, para uma outra parte, segue você. Obrigado, Capês. E obrigado, Capês, também. Então, em relação ao Pablo Marçal, lógico, se de fato cometeu essa situação e tudo leva a crer que ele cometeu, que seja responsabilizado. Agora, a cadeirada sobre ele, ninguém chamou nada, né? Foi o Datena, né, que deu uma
pequena cadeirada sobre ele, o Datena ainda não foi chamado. Então, uma coisa é um crime de palavras e outra é uma violência física. Será que tem algum peso? Será que tem alguma diferença? Mas se ele fez, deve pagar. Mas do outro lado também deveria. Vamos ver. Agora, Cíntia Nunes, eu também não vou passar pano para o Pablo Marçal, porque ele cometeu alguns deslizes divulgando fake news durante a campanha. Isso aí presta um desserviço à justiça eleitoral e também ao direito de voto do eleitor ser esclarecido. E, ao mesmo tempo, ele criou um problema enorme para aqueles que viam nele uma esperança surgindo de uma ala mais conservadora. É outro que joga no lixo a possibilidade de ser um bom representante, fazer um contraponto da direita às coisas que estamos vendo aqui. Então, eu pergunto, tá faltando um cara que seja conservador, mas não fale bobagem, né? Um cara ou uma careta, né? Ou uma mulher também, claro. Realmente... Mulher não falta porque já tem a Michele Bolsonaro, por isso que eu não quis dizer. Mas, por favor. Bom, deixa eu voltar aqui. O que eu percebo, particularmente, eu estava esperando ter a chance de ter um espacinho nessa pauta, para dizer o seguinte, eu particularmente acho horrível essa discussão quando ela baixa o nível para questões pessoais, seja para um lado ou para o outro, seja quem quer que diga, cadeirada é horrível, falar sobre a questão familiar da outra pessoa, o que isso importa para uma plataforma política? Então, quando as pessoas perdem a razão, quando elas não têm objetivo para atacar na questão de competência política e administrativa, elas resvalam para as questões pessoais. Isso é muito ruim, porque quem perde somos todos nós. Como você bem disse, o Marçal perdeu aí uma oportunidade de se projetar como um nome. E, de toda forma, também eu entendo que a gente tem que ser responsabilizado por aquilo que a gente fala. Todos nós aqui corremos o risco de falar alguma coisa e sermos mal interpretados. Mas se uma pessoa que está ali num palanque político, se dispondo a ser alguém que vai concorrer a governar uma das cidades mais importantes do Brasil, minimamente teria que manter o discurso num nível adequado e não desmerecer a pessoa, até porque nem vem ao caso, mas parece que a menina tinha 17 anos quando o pai morreu, e eu penso que se alguém falasse alguma coisa em relação ao meu pai, pessoa que eu amo de monte, está me assistindo, eu ficaria assim, buscaria todas as medidas possíveis. Então não tem que misturar a coisa, uma discussão política não deve baixar o seu nível. Realmente não dá para passar pano. E Maris, foi a eleição com mais baixo nível que eu me lembro, hein? Olha que eu assisti várias eleições para prefeito, muito baixo, não vi proposta nenhuma, só uma palhaçada atrás da outra, um circo de horrores. Tinha o teleférico. Tinha o teleférico. Foi uma piada, não tinha proposta mesmo. Tá bom. Tá. Porque pela primeira vez, Capês, ao longo da sua história aí, acompanhando as eleições, acompanhando o mundo político, você viu um fenômeno chamado internet nas eleições. Em 2022, nós estávamos aqui começando a colocar a internet na política. E agora, em 2024, nós vimos mesmo o que é capaz de fazer uma pessoa que é tão midiática como o Pablo Marçal. Faltou para o Pablo Marçal um pouco mais de maturidade, se aconselhar com pessoas um pouco mais maduras na política, para ele não cometer tantos erros como ele cometeu. Ele surgiu na internet, virou um fenômeno, mas eu acho que ele começou a dar uma viajada na maionese. Como diz a minha filha, pai, você viajou na maionese. O Pablo Marçal viajou a começar a ter essas declarações de falar do pai da Tabata, sabe? Uma história que contaram para ele, talvez ele não tenha nem pesquisado, porque inteligente como se tivesse pesquisado a história, não teria cometido esse erro. E deve pagar por isso, porque a história da cadeirada, a gente fala, mas ele tomou uma cadeirada, mas uma coisa não anula a outra. Ele foi extremamente indelicado, tentou ali pro clamor público, tentou colocar ela contra a sociedade, dizendo que ela tivesse, como se ela tivesse ido para Harvard e tivesse abandonado o pai no leito. Olha, muito ruim a história e o Pablo Marçal perde, de fato, a oportunidade de ser um grande nome na política. Olha, eu lembro aí, o Coronel Sérgio Marques, você vai lembrar também, primeira eleição para governador, tinha André Franco Montoro, Jânio Quadros, Reinaldo de Barros, o Lula já estava novinho ali, o Roger Ferreira, depois você teve Orestes Quercia, o empresário, o Antônio Hermílio de Moraes, Paulo Maluf, depois para presidente tinha Guilherme Afif, Mário Covas, Maluf, Lula, Brizola, Collor,
Tinha também o Enéas, tinha o Ulisses Guimarães. Faltam nomes e sobra mediocridade no cenário político.